Vamos à palavra. Quantos querem ouvir mais sobre esse texto nessa noite? Diga amém. Nós fomos tremendamente ministrados por esse texto durante ontem e hoje. E eu quero finalizar nessa noite falando com ele. O original da palavra tempo, Eclesiastes capítulo 3, se você procurar no original, a palavra é kairos. No original do grego, a palavra tempo, se relacionando à nossa medição do tempo, é cromos. A nossa medição de tempo, ela é marcada pelo... Nós olhamos no relógio, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e por aí vai. Essa é a medição de tempo do nosso relógio. Relógio que no original bíblico é o cromos. Porém o original de Eclesiastes capítulo 3 é kairos. E kairos é a medição de tempo, quando todas as vezes que nós olhamos tempo. E no original dele, a palavra kairos significa um tempo que está relacionado a um tempo de Deus. E você que manteve a sua Bíblia aberta, você vai olhar que o texto não diz que Deus determinou um tempo, mas o original arremete esse tempo a Deus. Afinal de contas, o texto está nos falando de uma medição de tempo diferente da nossa. O que vale a nós nessa noite, já entendemos. E saímos já dessa noite convictos de alguma coisa. Talvez você mediu o cromos. Talvez você mediu o seu tempo. Talvez você mediu a sua hora para algumas coisas. Talvez você estabeleceu dias, meses e anos para algumas coisas. E no cromos, no seu tempo, é possível que algumas coisas que você estabeleceu, elas não aconteceram. Mas porém, se há uma proposta de Deus sobre aquilo que você sonha, sobre aquilo que você deseja, sobre aquilo que você estabeleceu, se há um kairos de Deus, eu já quero dizer nessa noite, que ainda que não aconteceu no seu tempo, mas há um tempo de Deus para os acontecimentos, e no tempo de Deus, aleluia, tudo aquilo que está estabelecido vai acontecer de acordo com a vontade dEle. Quantos creem que Deus é o Senhor do tempo? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa questão é que nós precisamos entender, e a Bíblia diz que esse tempo, o kairos, olha lá o texto, tudo tem um tempo determinado. Se você for procurar aqui, determinar aqui não é determinação, ou o foco humano para a realização de alguma coisa, isso é determinação, né? Alguém fala assim, o médico, você vai no médico e o médico fala assim, olha, alguns problemas que você tem de saúde está relacionado ao seu peso. E ele diz, você precisa perder peso. Então você vai para casa e diz assim, estou determinado que vou chegar no peso que o médico estabeleceu para mim. Isso é uma determinação humana. Mas aqui, essa determinação de tempo, esse determinar, se você olhar, só tem capacidade para determinar alguém que tem poder para executar. Só consegue determinar algo
alguém que tem poder para fazer acontecer. E nós estamos, no Brasil, né, nós estamos aí rodeados desse tema, porque no meio político tem alguém que diz, eu determino que vai ser assim, e de repente tem alguém que diz, eu tenho mais autoridade e eu determino que vai ser diferente, porque a determinação tem a ver com a autoridade, e a autoridade é a capacidade de fazer, executar aquilo que foi determinado. Se nós estamos falando de Kairos, se nós estamos falando de um tempo que não é o tempo do homem, mas o tempo de Deus, nós podemos aplicar a esse texto uma certeza e uma convicção, que tudo aquilo que por Deus foi determinado sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os propósitos que Ele tem para a sua vida, sobre o propósito que Ele tem, aleluia, com você, tudo aquilo que foi determinado por Deus, não há ninguém que possa revogar, louvado seja o nome do Senhor. Se determinar, é alguém que tem capacidade para fazer e executar. Aleluia, nós servimos ao Deus que é o Rei dos Reis, nós servimos ao Deus que é o Senhor dos Senhores, aquele que fala, aleluia, e todos têm que obedecer. E nessa noite, aleluia, baseado nesse texto, inspirado por essa palavra, na direção do Espírito Santo, eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, tudo aquilo que foi determinação de Deus, vai acontecer, e ninguém vai impedir, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quantos creem nessa palavra? Há um Kairos, de alguém que tem poder para executar. Há um tempo de alguém que tem poder para fazer acontecer. E eu quero nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, contrariar toda palavra contrária contra os projetos de Deus para a sua vida, toda palavra contrária contra os projetos de Deus para a sua casa, toda palavra contrária contra os projetos de Deus para a sua família, toda palavra contrária contra os projetos de Deus a respeito da sua vida, aleluia. Não importa o que os homens disseram, não importa o que, aleluia, as circunstâncias estão te mostrando, ainda que as circunstâncias estão dizendo, estão obrigando você a achar que é impossível, mas nessa noite, aleluia, eu profetizo Lucas, aleluia, 2:37 sobre a sua vida, 1:37 sobre a sua vida, aleluia. Há alguma coisa impossível para Deus? Não, para o nosso Deus nada é impossível, louvado seja o nome do Senhor. Talvez era impossível para um menino se tornar governador porque ele estava escravo, se tornou pior ainda porque depois de escravo ele virou prisioneiro. Mas havia uma determinação que não foi do homem, havia uma determinação que foi de Deus para a vida de José, aleluia, e ele viveu os projetos de Deus, aleluia, em nome de Jesus. Rompa nessa noite com toda a palavra contrária, rompa nessa noite com toda a palavra, aleluia, que é contrária àquilo que Deus disse que vai fazer. Se Deus disse que vai fazer, ninguém vai impedir. Quantos entendem isso e glorificam o nome dele nessa noite? Nós precisamos entender o porquê do tempo. O tempo, ele tem um objetivo muito claro nas Escrituras. E eu não estou dizendo do nosso tempo, continuo dizendo do tempo de Deus. Ele tem objetivos específicos. Porque eu me lembro no começo da minha conversão, quantas palavras eu recebi, quantas pessoas diferentes, em ambientes diferentes, em cultos diferentes, se levantaram e disseram assim: Deus tem algo muito grande com a sua vida.
E em um determinado momento, ainda novo convertido, com 2, 3 anos de conversão, eu cheguei no meu pastor e falei: pastor, eu não sei porquê, mas parece que aquilo que Deus falou que ia fazer, eu não me encaixo, eu não me acho, e parece que está muito longe de acontecer na minha vida, e eu queria que acontecesse logo. Ele olhou para mim e disse assim: se acontecesse hoje, você teria condições de assumir qualquer posição? Você se acha capaz hoje de assumir qualquer coisa que Deus queira fazer na sua vida? Falei assim: pastor, eu estou falando exatamente por isso, porque eu não me acho capaz. Ele falou assim: pois é, entre Deus fazer a promessa e ela se cumprir, existe um processo que você precisa caminhar por ele, existe um caminho que você precisa trilhar. E deixa eu te dizer, nesse caminho, eu comecei a receber essas promessas recém-convertido. Me converti de 17 para 18 anos. E nesse percurso, dessa caminhada com Deus, aconteceram muitas coisas. Aconteceram coisas das quais eu queria até parar nelas e não ir adiante, porque foram momentos extraordinários na minha vida. Mas também aconteceram outros que, sinceramente, que se eu tivesse uma alternativa de ir lá, humanamente, arrancar aquela página da história, amassar ela e jogar fora e fazer de conta que ela nunca existiu, eu também faria isso. Porque nesse processo todo, até esse momento, até estar aqui, esse tempo, esse período que passou até aqui, aconteceram coisas que eu julguei boas, coisas que eu julguei ruins, coisas que eu até desejaria viver de novo, outras que, se pudesse, eu não queria nem as ter vivido um dia. Mas a verdade é que se cumpre o que a palavra de Deus nos diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Aconteceram coisas trágicas, aconteceram coisas ruins, aconteceram coisas boas, mas todas elas, aleluia, elas foram necessárias nesse tempo para chegarmos até aqui, para chegar até esse momento, para chegarmos até essa noite. O tempo, ele existe exatamente para isso, para entre o momento da promessa até o cumprimento dela. A Bíblia fala assim que Caleb e Josué foram espias que foram mandados por Moisés. E eles vão com outros 8, formando 10 espias, e vão espiar a terra prometida. E a Bíblia diz que eles voltam, e 8 chegam trazendo notícias trágicas, dizendo assim: de fato é terra boa, é terra que mana leite e mel, as frutas são gigantes, mas porém é terra de gigantes, e nunca nós conseguiremos entrar lá. Só que o texto diz que Josué e Caleb, no meio daquela aflição, porque os hebreus se desmotivaram e acharam que não seria possível, eles levantaram a voz e disseram assim: não importa que tenha gigantes na terra, quem fez a promessa é maior que os gigantes que estão lá. Quem fez a promessa foi Deus, e se Deus disse que a terra é nossa, ela será nossa. Pastor, por que existe o tempo? O tempo existe para mostrar a consequência para a vida daquele que crê e a consequência para a vida daquele que não crê. O tempo passou, uma geração inteira morreu no deserto, e daquela geração somente Josué
e Calebe colocaram os pés na terra que Deus prometeu. Estando na terra, a Bíblia diz assim: Josué assume o posto, Moisés já estava morto. Eles atravessam o Jordão, entram no lugar que Deus prometeu. Lá vem Calebe e diz assim: eu tenho 85 anos agora. Já faz 40 que Moisés me prometeu. E ele disse que quando nós entrássemos na terra, aleluia, onde eu escolhesse, ele me daria por herança. Pastor, para que serve o tempo? O tempo serve para te mostrar que valeu a pena crer. O tempo serve para te dizer que valeu a pena acreditar. Eu não sei os turbilhões que a sua vida está passando hoje. Eu não sei como está o seu coração e o seu pensamento em relação, aleluia, às promessas. Mas eu quero te dizer, ainda vale a pena acreditar. Aleluia, ainda que as circunstâncias estão te dizendo, é impossível. Ainda que as circunstâncias estão te dizendo, tem gigantes que nós não podemos vencer, aleluia, mas fique firme na fé que Deus te deu, aleluia, ainda que seja maior que a sua capacidade de conquistar, mas aquele que fez a promessa continua sendo fiel. O tempo serve para mostrar para aqueles que creram, que a fé não foi em vão, que a fé não foi por acaso, que a fé traz resultados. Aleluia, Calebe viveu a promessa, porque em meio a uma geração incrédula, ele decidiu continuar confiando. Em meio a uma geração que duvidava, moços, moças, jovens, em meio a uma geração que achava que poderia ser de qualquer jeito, eles decidiram continuar falando. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse, aleluia, não tenha medo. Se Deus falou que é nosso, ninguém tira de nós. Só vive a promessa, aleluia, que é aquele que tem a capacidade de viver o tempo até ela se cumprir com a mesma fé que ele começou. Calebe disse: agora, Josué, eu tenho o mesmo vigor, aleluia, eu tenho a mesma fé, eu tenho o mesmo desejo que conquista que eu tinha quando Moisés me fez a promessa lá atrás. Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você crê no poder dessa palavra, levante a sua mão para o céu assim, aleluia. A fé que você demonstrou, que te trouxe aqui até hoje, aleluia, não será em vão. E eu quero profetizar que haverá sinais de Deus por esses dias. Eu quero profetizar que haverá sinais de Deus por esses dias, aleluia. Não foi em vão ter mantido a fé até esse momento. Deus irá te surpreender, e ainda que, aleluia, imediatamente pareça impossível, mas Deus mostrará o poder dele mediante a sua fé. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, para que serve o tempo? Porque é tão difícil para nós, principalmente na atualidade, né? Hoje, no âmbito humano, as coisas não são nem para amanhã, as coisas já são para ontem. As pessoas já não estão buscando algo que eles querem imediato. As pessoas estão buscando algo que elas creem que já estão prontas, né? Nós estamos vivendo o tempo do imediatismo. Ninguém quer esperar mais nada, ninguém quer se submeter a mais nada. Todos querem tudo o mais rápido possível. E nesse tempo onde tudo precisa acontecer tão rápido, nós precisamos entender uma verdade sobre o tempo. Porque o tempo, além de nos mostrar que valeu a pena continuar mantendo a fé, ele também
nos prepara. E deixa eu te dizer uma coisa: quanto maior o tempo do cumprimento, significa que maior vai ser, aleluia, aquilo que Deus vai fazer. Quanto maior é o tempo de espera, significa que maior será aquilo que Deus tem para fazer. Os melhores soldados, eles não são forjados instantaneamente. Os melhores soldados, eles não são forjados em um simples cursinho de 3 ou 6 meses. Os melhores soldados, eles são forjados com o tempo. São as experiências que eles vão tendo, são as coisas que vão aparecendo no caminho. Todo mundo celebrou o Davi que matou o gigante. Todo mundo celebrou o Davi que derrubou o Golias. Todo mundo celebrou o Davi que cortou a cabeça de Golias. Mas a questão é que até Golias houve processos. E na caminhada de Davi também apareceu o urso. E antes de matar Golias, ele precisou matar o urso. Também apareceu o leão. E antes de matar Golias, ele precisou matar o leão. Porque há processos que nós precisamos passar por eles. E esses processos não têm a ver com ganhar ou perder. Esses processos não têm a ver com conquistar ou não, com sair vitorioso ou não sair vitorioso. Esses processos têm a ver com nós criarmos intimidade com aquele que nos faz alcançar coisas maiores do que a nossa mão comum consegue alcançar. Quantos estão entendendo isso? Porque matar o urso e matar leão não tinha a ver simplesmente com proteção de ovelha. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo já mais de 10 vezes. Você olhar para uma situação e falar: não dou conta, eu não consigo, para mim não dá. Só que aí você lembra de algumas experiências que você teve com Deus antes, e você fala assim: eu não consigo. Mas quer saber de uma coisa? O Deus que eu sirvo consegue. Eu não posso, mas Deus já me deu vitória em outras coisas antes, eu vou para cima. Sozinho não vai dar, mas teve outras vezes também que eu achava que não dava. Eu fico imaginando Davi, isso aqui é conjectura humana, Davi olhando para o urso assim e falar: rapaz, não é possível. Um menino que se quando ele foi ungido tinha 17, não faço nem ideia da idade que tinha Davi quando ele enfrentou o urso, nem muito menos da idade que ele tinha quando ele enfrentou o leão. E ele olha para a sua capacidade e olha para o urso: isso aqui não é eu não. Não, isso aqui tem alguma coisa diferente da minha capacidade aqui. Tem alguma coisa maior que está movendo a minha vida. Aleluia. Ele olha para o leão e fala assim: não é possível. Esse é o maior predador que existe aqui. Todo mundo corre dele, mas eu venci ele. Não, isso não é meu, isso vem de Deus. O tempo serve para isso. Sabe por quê? A Bíblia diz que está lá um tempão, ó. Os filisteus acampados de um lado, Israel acampado do outro, e Golias dizendo assim: não precisa ter derramamento de sangue, me dê um homem, Israel, eu contra ele. Se ele me vencer, nós te servimos, mas se eu vencer ele, vocês nos servem. E ó, Golias zombando, e ninguém aparecia. Mas de repente um dia Davi vai levar comida para os seus irmãos e saber notícia da guerra. Quando ele chega lá, ele escuta Golias:
Não tem homem em Israel para me enfrentar. Não tem ninguém que possa vir contra mim. Não tem nenhum em Israel que tem poder para me enfrentar em uma batalha única. Aí chega Davi, porque o tempo tem a capacidade de fazer isso, te preparar antes para coisas que você vai enfrentar lá na frente. Aleluia. Tem algo sobrenatural de Deus aqui com algumas pessoas. Aleluia. Pastor, eu enfrentei guerras que eu achei que não ia vencer. Eu enfrentei batalhas que eu achei que não ia dar. Eu achei que nunca me levantaria. Eu achei que nunca estaria de pé. Aleluia. Mas olha você aqui hoje. Olha nós aqui hoje. Aleluia. Pastor, eu enfrentei coisas que eu achei que não tinha capacidade, mas Ele te trouxe até aqui. E o que essas guerras têm a capacidade de fazer? Elas têm a capacidade de nos fazer entender que a nossa vitória, aleluia, ela não vem do nosso braço. A nossa vitória, ela não vem do nosso intelecto. A nossa vitória, ela não vem das nossas forças. Aleluia. O que nos faz vencer não é o que nós temos em nós, mas é aquilo que Deus colocou em nós. É aquilo que Deus introduziu na nossa vida. Aleluia. Agora você vai entender o texto. Quando Davi olha para o gigante, ele fala: opa, espera aí, quem é esse incircunciso? Aleluia. Davi já sabia que ele não tinha forças para vencer o gigante, mas ele lembrou das guerras que ele enfrentou lá atrás. Davi não tinha força para enfrentar aquele desafio, mas ele lembrou das batalhas que ele já tinha ganhado lá atrás. Pastor, prova isso. Ó a resposta de Davi: quem é esse incircunciso para mexer com o exército de quem? Do Deus vivo. Aleluia. Ele está achando que ele está mexendo com quem? Ele está achando que ele está mexendo com qualquer... Não. Aleluia. Nós não vamos na nossa... Aleluia. Nós não vamos no nosso punho. Nós não vamos no nosso braço. E você está olhando para elas e está dizendo: é maior do que eu posso, eu não vou resistir, eu não vou conseguir. Aleluia. Mas nessa noite o Espírito Santo está nesse lugar dizendo: você não pode, você não consegue, aleluia, você não resiste, mas eu nessa noite estou te dando força para vencer. Aleluia. A prova que Davi não estava confiando nele mesmo é que Saul tenta dar a armadura dele. Davi olhou, vestiu e falou: não dá. Não foi assim que eu venci o urso. Não foi assim que eu venci o leão. Rei, eu agradeço, a intenção foi boa, mas para mim isso aqui não dá. Pode deixar que eu sei me virar. O mesmo que me guardou até hoje vai me guardar lá na frente daquele gigante também. Aleluia. O mesmo que te guardou até hoje vai continuar te guardando para essa batalha que você está enfrentando agora. Aleluia. Eu profetizo que, aleluia, nada, absolutamente nada vai te derrubar. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que está com você do que aquele que está te afrontando. Maior é aquele que está com você do que aquele que está afrontando a sua casa. Maior é aquele que está com você do que aquele que está afrontando os seus negócios. Maior é aquele que está com você do que aquele que está afrontando os teus filhos. Maior que aquele que está com você do que aquele que está afrontando a tua esposa, o teu esposo. Maior é aquele que está conosco. Quantos podem crer nisso nessa noite? Levante a sua mão e adore a Ele. Aleluia.
Pode deixar, eu sei me virar. Eu sei em quem eu tenho crido. Davi vai lá, pega, você conhece o texto? Pega 5 pedras. Quando o Golias vê aquilo lá, ele fala assim: o que você está achando que eu sou, rapaz? Para vir me enfrentar desse jeito? Davi olha para ele e fala assim: você vem a mim com espadas e escudos, mas o mesmo que me fez matar o leão, o mesmo que fez matar o urso, é o mesmo que me faz ir a ti. Eu vou a ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Pastor, o que o tempo faz? O tempo me faz ter experiência, para não confiar na minha força, mas para confiar no Deus a quem eu sirvo. Aleluia. Quantos entendem que o tempo, o Kairos é necessário? Aleluia. Eu sei que às vezes é difícil esperar, mas há um propósito, há um porquê. Eu sei que às vezes é difícil olhar e se ver impotente, mas Deus está te dando experiências, porque coisas maiores estão vindo, coisas melhores estão vindo. Quantos conseguem entender o que o Espírito Santo está trazendo para nós aqui nessa noite? Há um tempo, há um Kairos determinado. Tudo que Deus estabeleceu vai acontecer. Tudo que Deus disse que vai fazer, vai acontecer. Entenda o tempo, entenda o propósito do tempo. Aleluia. Se você que entende, se colocando sobre os seus pés, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa palavra inspirada para nós, para esse final de semana, ela é destinada a você que enfrenta guerras e batalhas, mas não desistiu da fé, não desistiu de crer. Aleluia, a tua fé vai ser recompensada. Passe por esse processo, mas entenda que há um propósito de Deus em tudo. E é claro que eu me preocupo muito, porque a gente não pode ser mal interpretado, e a gente não pode dar uma aparência de que Deus vai corrigir as escolhas erradas que nós fazemos. E nós precisamos ter entendimento da palavra, porque o resultado dela vem através do entendimento. Viver a lei da semeadura não tem nada a ver com preparação de Deus. Às vezes eu fico plantando a vida inteira errada e depois as colheitas vêm. E elas precisam vir, porque até elas vão nos ensinar. Até elas vão nos ensinar a fazer diferente daqui para frente. Então não estou dizendo aqui de pessoas que, às vezes por causa das suas escolhas, estão passando por processos e enfrentando guerras. Essa é a guerra que a Bíblia diz que a gente não tem nem que colocar a mão, porque é um tratamento de Deus para que possa haver conserto. Estou dizendo de pessoas que, como José, estavam vivendo normalmente a sua vida e de repente Deus depositou um sonho nele. Estou falando de pessoas como Davi, estava no seu ambiente de trabalho, fazendo aquilo que o seu pai lhe designou, e de repente alguém o chama no meio do pasto e diz: Samuel está lá te esperando para te ungir como o novo rei de Israel. Pessoas que passam por processos sem entender, mas essa noite Deus está dizendo através dessa palavra:
eu te fiz promessa, mas da promessa até o cumprimento tem um processo que você precisa passar. Eu estou te preparando para isso. Eu estou preparando a sua casa para isso. Eu estou preparando a sua família para isso. Eu estou estruturando a sua vida para essas promessas. Eu estou preparando a sua vida para esse tempo. Não se preocupe com as aflições de agora. Entenda que há um propósito com a sua vida para o dia de amanhã. Passe por esse tempo. Há um tempo determinado. Há um tempo que Deus estabeleceu. Eu só quero te garantir uma coisa nessa noite. Aleluia. Quando Deus disser chegou o tempo, chegou a hora, não tem forca preparada que te mate. Aleluia. Não tem inveja daquele que estava por cima que te derruba. Quando Deus decidir que chegou o tempo, o tempo que Ele determinou, não tem nada que os homens tentem fazer que vai parar aquilo que Deus disse que vai fazer. Essa noite eu estou profetizando que, aleluia, que Deus estabeleceu, ninguém vai fazer ser diferente. Feche seus olhos. Quais são os planos e os projetos? Quais são os desafios que você está enfrentando por causa desses planos e desses projetos? Eu quero te dizer, Deus está no meio deles. Aleluia. Não serão leões que te derrubarão, não serão ursos que te farão parar. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida não parou, não terminou.